Olá, olá a todos. Nos encontramos mais uma vez para a nossa palavra apostólica e de fé. É isso. Eu espero que vocês estão se comportando bem. Estou bem sentado no vosso sofá, ou na tua poltrona. Pouco importa onde você está, estão escutando essa mensagem que eu estou compartilhando ou estão assistindo na tua TV. Então vocês serão grandiosamente abençoados. E o tema que vou trazer hoje é como fazer o jejum. Ou como devo fazer o jejum. Então muitas pessoas se perguntam de tentar saber como fazer o jejum. Será que tem um método, tem uma metodologia de como fazer o jejum? Tem uma posição, tem um lugar onde devo estar? Como se passa? Como devo me preparar antes? Será que devo fazer cursos para poder fazer o jejum? Será que devo fazer de uma maneira individual ou coletivo? Que tipo de jejum fazer? Como devo fazer ele? Será que devo escutar a voz de Deus? Será que devo ter uma inspiração? Então, quando falamos de jejum, falamos particularmente de abstenção. O jejum, segundo a Bíblia, ou segundo a maneira geral, é o fato de se privar de beber e de comer durante um certo tempo, seja ou para fins pessoais ou para fins religiosos. Por que eu falo para fins pessoais ou religiosos? Que o jejum não é somente espiritual. Tem jejuns que estão ligados à espiritualidade e tem jejuns que estão ligados a fins pessoais, onde a pessoa faz ele para fazer terapêutico. Então, por quê? Porque no plano medical, o jejum também é utilizado, porque o jejum ela tem bons efeitos sobre a saúde. Muitas vezes é utilizado para terapia, para ter algo, eliminar tóxicos ou para eliminar banhas que estão no nosso corpo, para poder purificar o nosso corpo e permitir a perda de peso, porque isso permite ao organismo de se renovar. Então podemos já ver aqui que na área medical, aí eu estou falando primeiramente no plano humano, no plano natural, que eu falei, o jejum é o fato de se privar de comer e de beber de alimento simplesmente durante um certo tempo para fins pessoais ou para fins religiosos. Vou começar primeiramente com fins pessoais ou social, daquilo que nós depois falamos no fins religioso que está ligado à espiritualidade ou religião. Quero já falar aqui que jejum, como eu falei, serve como terapia, serve de terapia para queimar, para eliminar tóxicos, para permitir a perca de peso e também para o organismo de se renovar. Então, verdadeiramente, no plano medical da medicina e no fins pessoais ou social, o jejum tem bons valores. Então, vemos que claramente, querendo ou não, jejum ele tem uma vantagem, é sempre vantajoso para uma pessoa de fazer o jejum, porque no plano medical isso é prático. Então é muito importante de entender isso. Então vamos falar uma coisa, se no plano medical é possível de jejuar, de se privar de comer e beber durante um dia, 2 dias, depois depende de pessoas. Tem pessoas que fazem jejum por semana como terapia para perder o peso, para oxigenar o corpo, para renovar as células, para poder queimar os pesos, as banhas, ou por exemplo as pessoas que sofrem de diabetes ou de perca de peso, eles vão usar o jejum para poder queimar as calorias no corpo dele na área terapêutica. E no plano social ou medical, pessoalmente, o jejum tem bons feitos, tem um benefício. Imagina quantas vezes no plano espiritual. Quando falamos do jejum no plano espiritual, é a mesma coisa no plano físico. É isso que vai fazer a diferença entre o físico e a espiritualidade. É o fato que no plano físico, ela vai simplesmente para poder responder à nossa necessidade física, para a relação física, vai permitir de cuidar do nosso corpo sem poder alimentar o espírito. Sendo que o jejum no plano espiritual e religioso, ela tem uma cotação bem diferente, porque primeiramente o homem não é um corpo, primeiramente o homem é um espírito. Então a Bíblia nos diz que algo bem maravilhoso na realidade no homem, em Jó 38, na verdade o homem é o espírito e é o sopro de Todo-Poderoso que tem nele. Então o corpo está aí só para carregar o espírito que nós temos
para poder guardar ou para poder alojar o espírito que nós temos e que nos permite de ser animado pela nossa alma. Então o jejum natural alimenta o corpo, toma conta do corpo. O jejum espiritual, ele alimenta primeiramente o que é essencial no homem. Com certeza, a vantagem do jejum espiritual, muitas vezes ele é útil para o espírito, mesmo tempo também útil para o corpo. Então o jejum espiritual, ela sempre é o melhor, porque na verdade ele alimenta toda a parte do corpo. O corpo, alma e espírito, porque o homem é composto de 3 partes. Então quando jejuamos no plano espiritual, tem outra coisa que acontece, porque quando nós jejuamos é para um só objetivo, uma só vocação de crescer espiritualmente, de poder ter uma evolução espiritualmente e com certeza de se aproximar mais ainda de Deus. Então podemos ver muito tipo de jejum na Bíblia. Por exemplo, temos o jejum natural. O jejum natural é o jejum, na verdade, que permite de poder nos privar da alimentação, mas poder liberar o líquido, quer dizer, beber água ou possivelmente beber suco ou chá. Quer dizer, não comemos comidas sólidas, mas durante o dia não comemos comida sólida, mas podemos ao menos alimentar o corpo através da água, um pouco de suco ou eventualmente chá. Então, isso é um pouco mais o jejum natural. Temos o nosso jejum que podemos chamar o jejum parcial, quer dizer, o jejum de Daniel, por exemplo. Em Daniel capítulo 1, no versículo 8, em Daniel 10, no versículo 2 a 3, vemos o jejum de Daniel, por exemplo. O jejum de Daniel era um jejum parcial. Lembram-se que tinha o rei, a lei do rei, onde todo mundo podia se alimentar da comida do rei, toda a comida tinha melhor. E o Daniel negou se sujar com a comida do rei. Ele pediu que pudesse comer somente legumes. Então, o jejum parcial, e na verdade, nós jejuamos, mas nós comemos comida leve, quer dizer, ligeiramente. E Daniel, ele vai estar somente comendo comidas leves. E com certeza temos o jejum total, quer dizer, um jejum sem comida, sem bebida. Quer dizer, tem o jejum natural, quer dizer, vamos nos livrar de comida, mas por conta vamos tomar chá ou eventualmente suco ou água. E temos jejum parcial, onde vamos comer somente comidas leves, por exemplo, legumes, ou simplesmente não comida sólida. E em seguida temos o jejum total. O jejum total é onde vamos nos privar de comida e da água. Por exemplo, temos o belo exemplo, o jejum de Esther. Em Esther 4, versículo 5, quando o rei de Persa queria exterminar os judeus, Esther, junto com seu tio Mardoqueu, se colocaram de acordo, decretaram um jejum de 3 dias, notalmente, onde ninguém podia comer, ninguém podia beber, para poder erradicar a decisão do rei, para o rei possa mudar de ideia de matar os judeus. Isso chamamos de jejum total, quer dizer, não comemos e não bebemos. E em seguida, temos esse jejum também, que geralmente as pessoas qualificam como um jejum sobrenatural. O jejum que fez Moisés. Moisés passou 40 dias e 40 noites na presença de Deus. A Bíblia dá precisão, sem beber e sem comer. E isso fala sobrenatural porque, humanamente falando e medicinalmente falando, é provado que o homem não pode viver muito tempo sem comer, sem beber. É possível para o homem, depois de uma semana, de viver sem comer, sem beber. É impossível. Ele vai secar e vai se decomposar. E esse jejum de 40 dias, 40 noites era um jejum sobrenatural, porque era um jejum que ultrapassou as leis da natureza, além da humanidade, da limitação. Tem muitas perguntas que se faz também em relação a Jesus, que fez um jejum de 40 dias e 40 noites, depois de ser tentado pelo diabo. Não nos dá uma precisão que Jesus não comeu, não dá uma precisão se ele bebeu algo, mas a Bíblia só dá precisão que ele ficou 40 dias sem comer. Por isso, suponhamos que, por causa disso, que o Satanás veio tentar ele, falar para ele, transforma a pedra em pão. Porque isso é algo a saber, mas não foi marcado. Mas está marcado que ele ficou 40 dias sem comer. Então, é importante entender que aí você tem muito tipo de jejum e como vocês devem jejuar.
Então, a maneira de jejuar depende de vocês mesmos. Quer dizer, vocês podem disciplinar, mas seja de praticar um jejum parcial, um jejum normal, um jejum total, quer dizer, depende de vocês mesmos, em relação à vossa necessidade. Porque, como eu falei, o objetivo do jejum é de se privar de comida, de se alimentar o corpo, de alimentar o corpo, alimentar tudo que é mundano, tudo que é físico, para poder alimentar o espírito e crescer espiritualmente. Então, o jejum não é somente um ritual que devemos fazer toda semana, senão não terá nenhum valor. Pode ser um ritual se só queremos somente satisfazer a vontade do corpo, mas no plano espiritual, tem que o jejum deve ser feito com um desejo bem preciso. Primeiramente, de alimentar o espírito, que vai alimentar a alma e o corpo. Então, a frequência depende de vocês. Essa é a vossa relação com Deus, de como vocês veem as coisas, ou a vossa vida. Vocês podem jejuar uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez no mês, 2 vezes no mês. Isso dependerá de vocês, da vossa relação, da vossa intimidade com Deus e também daquilo que vocês buscam com Deus. Mas não se esqueçam, por cima de tudo, que o jejum não é simplesmente um ritual, como eu falei, ou somente um meio de se satisfazer a consciência. Quando nós jejuamos, é importante também jejuar e de praticar a palavra de Deus. Senão, o jejum não terá nenhum sentido. Terá valor quando somos submissos à palavra de Deus. E para vossa instrução, vocês podem ler todo o livro de Isaías 58, por exemplo, que dá a definição do jejum, que mostra muitas vezes que o povo de Israel jejuava muito, mas na verdade seu coração estava afastado de Deus. Eles jejuavam, mas matavam, mas torturavam pessoas ainda. Quer dizer, se privavam as pessoas do mal. Então quer dizer que quando você jejuar, você deve entender isso, você deve consagrar totalmente a Deus, que o vosso pensamento, que a vossa alma e o vosso corpo sejam em harmonia, focalizado em Deus, na oração, com certeza, meditando a palavra de Deus. Então você tem todas as chaves na mão para levar uma vida espiritual triunfante, para poder avançar com o Senhor. Então agora, consuma o jejum sem moderação, mas faça tudo com certeza com correção. Antes de tudo, o jejum é uma inspiração de Deus. Se Deus nos pede Ele mesmo de jejuar, como é Êxodo 19, quando Deus pediu para Moisés de santificar o povo durante 3 dias. Durante 3 dias, os homens e as mulheres deverão se livrar de relação sexual, quer dizer, se separarem para se apresentarem diante a Deus. O jejum também pode ser também um desejo de querer crescer com Deus, em relação a um pedido que tem a Deus, que você confia em Deus. Então você tem todas as chaves, agora pode jejuar corretamente. Sejam grandiosamente abençoados, que Deus os fortaleça no vosso jejum, e através do jejum que vosso conhecimento aumenta, que vossa santificação aumenta, e acima de tudo, que vocês sejam homens espirituais para poder impactar vossa geração. Até breve. Foi o apóstolo Steve Kunda. Tchau.